Olá, um bom dia, a paz do Senhor. Eu hoje quero compartilhar com você que é líder, que está liderando um departamento, um grupo, uma igreja, um ministério, a sua família, um lugar de trabalho. Gostaria de ler com você Mateus capítulo 8, versículos 7 e 8, que diz assim: E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Nós estamos aqui lendo a respeito de um líder excepcional. Era um centurião, não tenho o nome dele, ele é um anônimo, só sei da sua posição. O centurião, ele liderava 100 soldados, ele tinha responsabilidade. Estava em Cafarnaum e ele se destacou em Cafarnaum pela sua bondade, porque um líder, ele tem uma característica de influenciar pessoas. Aproveita a oportunidade e influencie positivamente, porque tanto nós podemos afetar as pessoas positivamente quanto negativamente, mas ele aproveitou para influenciar positivamente, tanto é que eu falo dele hoje, nessa manhã. E eu percebo também que a equipe, o grupo, ela é um reflexo do seu líder. Porque se o líder é um motivador, se ele se motiva, ele também consegue motivar simultaneamente os seus liderados. Mas eu observo aqui, especificamente neste centurião, algumas características eu vou compartilhar. A primeira delas é a sensibilidade. Ele foi sensível em perceber a dor do outro, em perceber que aquele moço, ele liderava 100 homens, mas um deles estava com problema, estava afetado fisicamente, estava enfermo, e ele se viu impotente diante daquilo, mas ele foi sensível à dor daquela pessoa, ele percebeu. Eu não estou falando sensível no sentido de mimimi, aquela pessoa que, ai meu Deus, não é isso, eu estou falando da pessoa que é sensível tanto à voz de Deus na sua vida, quanto à necessidade do outro. E com isso, eu trago a segunda característica dele, a empatia, porque empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E ele se colocou no lugar do seu liderado. Ele poderia ter falado, não é meu filho, não é da minha família, mas ele sentiu, porque ele se colocou no lugar do outro. E ele criou um afeto também. E o líder, ele percebe essas coisas. A terceira coisa que eu observo é a humildade. Ele teve a humildade suficiente de reconhecer que, apesar de ser uma autoridade ali, ele sabia que não tinha poder para curar aquele moço. E ele reconheceu que quem poderia era Jesus. Entenda uma coisa, tem situações em que as pessoas pensam que nós somos os super-heróis. O líder vai resolver? O líder não anda de capa e espada, não é o Batman, não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. E nós sabemos bem disso, que nós temos as nossas limitações. Deus nos conhece. Deus conhece a nossa necessidade, as nossas fraquezas, mas o Senhor é aquele quem nos capacita. Ele percebeu que ele não era o super-homem, mas ele conhecia o Deus do impossível, ele vislumbrou a situação ali e ele percebeu e foi até Jesus. Ele teve humildade para implorar pelo seu criado. Ele implorou, ele não chegou lá dizendo quem ele era, ele apenas implorou. E quando ele diz, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, ele não está tendo uma crise assim de baixa autoestima. Ele não estava se autodepreciando. Veja, era simplesmente humildade em dizer, eu sou um homem, mas o Senhor é Deus. E basta uma palavra sua e essa solução virá. Glória a Jesus. A quarta característica desse homem era a proatividade, como eu falei, ele não ficou esperando. Ele vislumbrou uma situação, ele teve iniciativa, proatividade, o prefixo pró dá a ideia de avanço. E nós precisamos avançar em meio a tudo. Eu preciso avançar, não posso recuar. Eu não posso ser reativo. Eu preciso ser proativo. E ele vislumbrou uma situação, ele percebeu, Jesus estava ali em Cafarnaum e ele pensou, eu vou até alguém que possa resolver. Eu não tenho como resolver, então eu vou até alguém que possa resolver. Se nós tivermos iniciativa, todo grupo, ele vai perceber a forma certa de ele teve coragem e fé. A quinta característica, ele não era orgulhoso da sua posição social. Eu sempre falo que quer conhecer alguém, dá poder para ele. Enquanto eu sou liderado, eu sou humilde,
mas a hora que eu estou liderando, eu mudo as minhas características. Sabe? Você sabe com quem está falando? Se eu chego a falar isso é porque eu não tenho respeito. Se eu preciso dizer quem eu sou, eu não estou tendo o respeito das pessoas. E esse homem, ele tinha e ele não usou da sua posição para inibir Jesus. Ele simplesmente se humilhou porque ele sabia que a autoridade maior ali era uma autoridade espiritual e era Jesus a sua autoridade. A sexta característica, ele era um líder decidido e confiança. E seus liderados obedeciam, porque ele disse assim, Senhor, eu tenho homens ao meu comando, sob a minha autoridade. E eu digo, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Eu digo, faça, ele faz. E Jesus percebeu ali com quem ele estava lidando, um homem diferenciado. E Jesus sabe que te chamou, ele te chamou porque você tem um diferencial nessa geração. E nós vamos continuar fazendo essa diferença. Entenda que ele era um homem que sabia lidar, porque imagina o fardo que é para um liderado receber ordens e nunca receber um elogio. Porque o chefe diz, vai e faça, e o líder diz, vamos fazer, ele vai junto e faz. É diferente. A sétima característica dele é que ele sabia diferenciar poder e autoridade. Poder é a faculdade que você tem de coagir uma pessoa, de impor uma coisa, e às vezes com força, para que a pessoa faça, às vezes até ameaçando. E autoridade é quando você influencia e você pede. E só na sua influência a pessoa realiza. Nós somos influenciadores. Ele usou a sua influência sobre os seus liderados. E agora Jesus usava a sua influência sobre esse homem ali. E ele percebia a autoridade que estava em Cristo. A oitava característica, ele era um homem de fé. Porque Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E ele disse, Senhor, basta apenas uma palavra. Era um homem que confiava, homem de fé. Ele sabia que Jesus poderia dar uma ordem, uma palavra, receba essa palavra. Uma palavra do Senhor muda o contexto que você está vivendo, que nós estamos vivendo. A autoridade vem do Senhor, o poder vem dele. Então receba essa palavra, a palavra que vem liberada sobre a tua vida. Basta uma palavra. E o Senhor Jesus restaurou o seu servo e ele ficou curado, porque o Senhor, ele tem muito a fazer através de você. Então desperta o dom que há em ti. Você é a pessoa que Deus quer usar para mudar vidas, para mudar situações, porque o poder dele, o poder de Deus está sobre a tua vida. Receba essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.